Quando a gente pensa na corrida do ouro da Califórnia, o que vem à mente, né? Garimpeiros com suas bateias, sonhando em ficar rico da noite para o dia. Mas olha, essa história vai muito além de uma simples caça ao tesouro. Foi um evento que acelerou a criação de um estado inteiro, financiou a industrialização de um país e, de certa forma, redefiniu o sonho americano. Vamos mergulhar em como um simples brilho no fundo de um rio conseguiu transformar uma nação. E tudo começa aqui, com este homem, James W. Marshall. Ele não era um garimpeiro, nem sonhava com isso. Era um carpinteiro, trabalhando na construção de uma serraria para um pioneiro chamado John Sutter. Em 24 de janeiro de 1848, num dia que tinha tudo para ser comum, ele estava inspecionando o local e viu um brilho diferente no leito do rio. Um brilho que mudou tudo. Eu encontrei 2 palavras. Só isso. Palavras que mal davam conta do tamanho do que estava por vir. Marshall não fazia ideia, mas aquela descoberta acidental não era só sobre ouro. Era o gatilho para uma das maiores migrações em massa da história da humanidade. Então, vamos entender como essa pequena faísca se transformou num incêndio global. O mais curioso é que a notícia não explodiu de uma vez. No comecinho, era só um segredo, contado aos sussurros. No início, Sutter e Marshall tentaram desesperadamente manter a descoberta em segredo com medo de que uma multidão invadisse suas terras. Mas segredo sobre ouro é uma coisa que não dura muito. Os rumores começaram a vazar, primeiro ali na região, e depois, como uma onda lenta, foram se espalhando pelo resto do país. E aí veio o momento que mudou o jogo. Em dezembro de 1848, ninguém menos que o presidente dos Estados Unidos, James K. Polk, em seu discurso ao Congresso, confirmou oficialmente os rumores. Pronto, agora não era mais fofoca. Era um fato, com o selo do governo. A partir daquele momento, a corrida estava oficialmente aberta. Essa confirmação do presidente foi o tiro de largada. A febre do ouro virou uma pandemia global. Agora, a história não é mais sobre uma descoberta, mas sobre a jornada, uma migração humana numa escala que o mundo nunca tinha visto. Cerca de 300 mil pessoas, que ficaram conhecidas como os 49ers, largaram tudo para trás e foram para a Califórnia. E o interessante desta imagem é que ela captura perfeitamente o caos. Pessoas dos Estados Unidos, da China, do México, da Europa, todo mundo correndo para o oeste, movido por uma única e poderosa força, a esperança de mudar de vida com um golpe de sorte. Só que chegar lá era por si só uma aposta de vida ou morte. Basicamente existiam 2 rotas, e as 2 eram um pesadelo. Por terra, era uma jornada brutal através de desertos e montanhas, enfrentando doenças, fome. Por mar, uma viagem infernal de meses contornando o Cabo Horn ou uma travessia mortal pela selva do Panamá. O sonho da riqueza batia de frente com uma realidade terrível. Uma carta da época descreve a brutalidade da jornada por terra. Para cada história de sucesso, havia inúmeras outras de sofrimento, doença e morte pelo caminho. E para aqueles que sobreviviam à viagem, a Califórnia não era o paraíso que se esperava. Era um caldeirão social fervendo. Uma sociedade construída da noite para o dia, marcada pela falta de lei e pela violência. E aqui a gente vê o impacto visual disso. Dá uma olhada. À esquerda, Yerba Buena, em 1846, um vilarejo pacato. À direita, o mesmíssimo lugar, agora chamado de São Francisco, só 14 anos depois. É uma transformação absurda. Lugares que eram pouco mais que postos avançados viraram cidades movimentadas, assim quase que instantaneamente. A corrida do ouro acabou criando uma das sociedades mais diversas do planeta naquela época. Pessoas de todos os cantos do mundo se encontraram nos campos de ouro, cada uma trazendo sua própria cultura, seu idioma e suas esperanças. No entanto, essa diversidade toda não trouxe harmonia. Longe disso. Quando o ouro começa a ficar escasso e a competição é feroz, a desconfiança floresce. O preconceito que já existia encontrou ali um terreno fértil para se transformar em tensão e violência aberta. Leis discriminatórias foram criadas para favorecer os mineradores brancos americanos. A mais famosa foi o Imposto sobre Mineradores Estrangeiros, que exigia taxas mensais caríssimas, com um alvo muito claro: os mineradores chineses e mexicanos. O objetivo era simples: tornar a mineração insustentável para eles e tirá-los da competição pelo ouro. Esta citação de Panti, um apelo ao Congresso dos Estados Unidos, dá a voz à angústia da comunidade chinesa.
Eles foram em busca de oportunidade, mas o que encontraram muitas vezes foi hostilidade, roubo e violência, com pouca ou nenhuma proteção da lei. E esse racismo não era só social, era oficial. O primeiro governador da Califórnia, Peter Burnett, declarou abertamente uma política de extermínio contra os povos nativos e defendeu a exclusão de pessoas negras do estado. É uma parte sombria e inegável do legado da Corrida do Ouro. Então, depois de todo o caos, a violência e a esperança, quem realmente se beneficiou de tudo isso? A resposta pode não ser a que a gente imagina. A imagem clássica é a do garimpeiro solitário que encontra uma pepita gigante e muda de vida, né? Mas para a grande maioria, a realidade era de trabalho exaustivo e pouquíssima recompensa. Então, se os mineradores não ficaram ricos, para onde foi toda essa fortuna? Aqui estão os verdadeiros vencedores. Não foram os que cavavam, mas os que vendiam as pás. Empreendedores espertos como Samuel Brennan, que comprou todas as ferramentas de mineração que conseguiu e vendeu com um lucro absurdo. Ou Levi Strauss, que criou calças resistentes para os mineradores. Henry Wells e William Fargo fundaram um serviço bancário. Essas pessoas entenderam que a verdadeira mina de ouro era atender às necessidades dos mineradores. E a quantidade de riqueza em jogo era astronômica. Cerca de 300 milhões de dólares em ouro foram extraídos só nos primeiros 12 anos. Em valores atuais, isso representa dezenas de bilhões. Não era apenas dinheiro, era capital puro, pronto para ser injetado na economia americana. E este é o legado econômico mais profundo. Esse ouro não ficou só na Califórnia. Ele fluiu para o leste do país, financiando ferrovias, fábricas e o crescimento industrial que transformaria os Estados Unidos em uma potência mundial na segunda metade do século XIX. Como resume o historiador James N. Gregory, a Califórnia não passou por um desenvolvimento lento. Ela se tornou o motor econômico da noite para o dia, impulsionando a expansão para o oeste e a integração da economia nacional. E a ironia final, James Marshall, o homem cuja descoberta deu início a tudo isso, nunca lucrou com ela. A horda de garimpeiros o expulsou de suas terras. Ele tentou outros negócios, mas acabou morrendo pobre. Um símbolo trágico de quem realmente venceu e quem perdeu na Corrida do Ouro. Assim, a Corrida do Ouro é uma história de contrastes. Ela impulsionou o crescimento, a inovação e a expansão de um país, mas também foi construída sob exploração, violência e a destruição ambiental e cultural. Uma força que, sem dúvida, moldou a América, mas que deixa no ar uma pergunta bem complexa sobre o preço do progresso.